Querido irmão, Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar novamente reunido contigo aí para a discussão das coisas do reino, né? Um debate acerca da palavra de Deus, trazendo benefício para nossas vidas e para quem acompanhar também a bênção que só a palavra traz, né, Ariel? com certeza, pastor, com certeza. Hoje é um tema bem diferente, né, dos temas anteriores que temos feito, né? Mas antes de continuar dando andamento na live, só para avisar o pessoal, né, que tem acompanhado, nós estamos fazendo a live por enquanto nessa minha página, que é Arielson Silva 39, porque nós temos uma página que se chama Dual Logos no Instagram. Esteja seguindo lá, que em breve as lives serão feitas por lá. É um complemento da página do YouTube do Jefferson Renato Ribeiro. Esteja ativando o sininho lá do canal, curtindo, porque vocês vão ajudar com que essa mensagem vai adiante para aquelas pessoas que necessitam e precisam ouvir do Evangelho. Não é mesmo, pastor Jefferson? Perfeito, Ariel. Né? Já agradecemos os irmãos que têm nos acompanhado, né? Que a bênção do Senhor estejam em seus lares, em suas vidas, né? Toda sorte de bênçãos espirituais, físicas e materiais aos nossos amigos que sempre nos honram aqui com a sua audiência, com a sua presença. Isso é importante, né? Para que Sem possamos prosseguir, né, Ariel? Já quero agradecer, né, aos nossos queridos que estão online. Eu estou vendo aqui o Adriano, né, um grande amigo que trabalhou comigo lá na fábrica. Um grande abraço, meu querido. Saudade de você, viu, irmão? Deus abençoe você sempre e tua família. E só para lembrar também que em breve, no final dessa live, ela estará indo gravada também no próprio Instagram e mais tarde no próprio canal do Gerson Renato Ribeiro no YouTube. E hoje o tema é sobre escândalos no cristianismo. Mateus 18:7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos. Mas ai daquele que por homem que em escândalo vem. O que quer dizer escândalos na Bíblia, pastor Jefferson? Muito bem, Ariel, irmãos, amigos, né? Prazer, né? Estar novamente. Escândalos está muito em voga, né? Até porque vamos olhar assim para a nossa era que vivemos hoje, né? Vamos olhar que nós vamos lembrar que estamos na era Laodiceia, uma igreja que tipifica uma independência de Cristo, né? Uma igreja que se acha autossuficiente, ela se acha rica, ela se acha sem falta de nada, mas Jesus está dizendo que ela é pobre, cega, miserável, nua, né? Admoesta ela a comprar colírio para que veja, vestes para que a vergonha não seja exposta, né? E quando ele fala essa vergonha sendo expostas, remete exatamente a escândalos, né? Então, temos visto muito escândalo como nunca houve na era da igreja, né? Você abre a internet, abre os jornais, casos até de polícia, infelizmente, muitos líderes trazendo vergonha ao evangelho, muitos membros de igreja trazendo vergonha ao evangelho, mas é dentro da Bíblia, como base em Mateus 18:7, nós vamos ver o que está na raiz da palavra, né? Então, a raiz da palavra escândalo, né? No grego escandalon, né? Escandalon no grego, né? Ela vai ter o sentido de um graveto armado para uma armadilha. É como se fosse uma arapuca. No sentido original, na raiz, fazendo uma exegese da palavra, a ideia é de uma armadilha, de uma armadilha para pegar um animal, né? Ou seja, então, num contexto espiritual, né, você aprende pela palavra de Deus que quem está envolvido ou quem promove ou fomenta um escândalo, né, que vem à tona, né, vamos analisar que a pessoa que está dentro, promovendo, como diz o texto, ai do homem que por quem ele vem, né,
ele está com seu pecado em secreto. Mas num dado momento, isso é manifestado, né? Por isso que você vai ver no texto de Mateus 18:7, é mister ou necessário que venham os escândalos. Por que é necessário? Né? A necessidade ali diante de Deus é para que sejam manifestos os corações. Então, em Deus, nós temos aprendido, Arielso, que ele tem uma lei que ele usa na sua pedagogia de correção, de punição, a manifestação, a lei da manifestação. Né? Então, num dado momento, o pecado é revelado à luz do meio-dia em cima do telhado, vamos dizer assim. Né? E o pecador se vê, então, sem saída, né? Sem saída, aquilo se espalha, né? Porque o pecado, então, virou um escândalo, né? Virou um escândalo na comunidade, na igreja, no país e no mundo, dependendo da liderança, dependendo do personagem envolvido. Né? Então, nós vemos a ideia é de uma armadilha. Quem está envolvido, por quem vem o escândalo, ele está fazendo, a princípio, uma armadilha para ele mesmo. O principal sinônimo seria pecado, seria atrair ao pecado, seria atrair a apostasia, seria, né, ofender, seria irritar, seria, como nós vamos ver também em relação a Cristo, né? Vamos ver também o termo vai ter uma ligação a Cristo como pedra de tropeço, que nós vamos ver na sequência. Mas escândalo, ou escandalon no grego, tem a ideia de uma armadilha, uma armadilha armada que vai ser acionada a qualquer momento e isso vem à tona. Entendi, sem dúvida, pastor, sem dúvida. E uma coisa que é muito triste também, né, pastor Jefferson, às vezes, infelizmente, o mundo tipo já tá quer mostrar um cristianismo que não é verdadeiro, não é aquela fé verdadeira com temor que a palavra fala que Jesus busca os adoradores que o procuram e amam em espírito e em verdade. Não é isso, né, pastor Jefferson? Hoje a gente tem visto muito isso, mas como é triste também como às vezes acontece, as próprias igrejas estão sendo divididas por causa de escândalos, não é mesmo, irmão? Sim, Ari, as igrejas desse século, algumas denominações, elas cresceram muito, né? E o que eu digo assim, crescimento no seu poderio de bens, de imóveis, de investimentos, né? Então, você olha assim, na pessoa jurídica de qualquer igreja como sistema humano, né? Como instituição humana. Vamos ver a igreja como instituição humana é uma coisa, e esta está em crise. A igreja como corpo de Cristo, corpo místico de Cristo, comprada pelo sangue de Jesus Cristo, composta por todos os fiéis, esta nunca vai estar em crise. O corpo de Cristo em si, composta pelos fiéis, ela não está em crise, ela está em Cristo. Mas a igreja, instituição humana, né, ela está em crise. Ela está em crise porque ela cresceu muito, né? Então, você vê escândalos financeiros, escândalos sexuais, né? E a divisão é uma consequência pela avareza do homem, dos líderes, né? Nós estamos sem referências de líderes nesse século, né? Os que têm se apresentado na mídia, todos eles estão envolvidos em polêmicas e em escândalos. Você pode ver os mais famosos líderes do Brasil hoje são uma vergonha. Os que estão na mídia são uma vergonha para o evangelho. Estão todos envolvidos em polêmicas e em escândalos, né? Seja financeiro, seja sexual, né? Então a igreja de Cristo não é essa igreja, né? Embora o edifício, o físico seja visível, e o crente fiel muitas vezes está ali congregando, está ali, mas o corpo místico, a igreja invisível, a Universal Assembleia dos Santos, ela é uma igreja invisível, porque ela é composta por todos os congregados em Cristo, né? Então a divisão vai acontecer por motivos financeiros, de cobiça, de contenda, de porfia, né? E temos visto isso.
o texto bíblico de Mateus, ele começa com um ai, né? Ai do mundo, por causa dos escândalos, né? Então, daí na sequência, o evangelista Mateus vai dizer que é necessário que venham os escândalos. Por quê? Por causa dessa lei de Deus, que Deus vai manifestar corações. Você vai olhar para os profetas, você vai olhar para a chamada de todos eles, Deus admoestando na chamada. Ó, não importa isso para Isaías, para Jeremias, né, para Ezequiel, né, não importa se eles vão atender ou não, se eles vão ouvir ou não. E Deus já avisa, eles não vão ouvir, mas fala, porque são povo de dura serviço. O que Deus quer com isso? Deus, sabendo que a dura serviço, que é a característica do povo de Deus, de Israel, Deus já fala de antemão para Isaías, para Jeremias, ó, são povo de dura serviço. O que é serviço? A árvore da vida, que é a nossa espinha dorsal, né? A cervical, a árvore da vida, ela não se dobra, né? Então, eles não se dobravam diante de Deus, eles não se inclinavam, eles não adoravam. E a palavra adoração tem na sua raiz a palavra que remete ao membro do corpo aqui, o joelho. Se ajoelhar, se inclinar. Então, eles eram orgulhosos em si mesmos, por ter o conhecimento de Deus. E quem mais recebeu ai na Bíblia foram os religiosos, foram os fariseus, né? Então, cada demonstração que Deus deu para os religiosos da época, cada repreensão que Deus tinha para os fariseus tinha um ai, né? E no Apocalipse, tem 3 grandes ais que estão inseridos aqui nesse ai do mundo. Então, ai do mundo, tem 3 ai aqui para o mundo. Mundo sistema. Aqui a palavra mundo é mundo sistema, debaixo de Satanás, né? Onde ele jaz no maligno, né? E Satanás, como governador desse mundo sistema, né? Ele é o cosmocrator, né? No grego. Aquele que reina pela tirania, aquele que reina pela injustiça, né? Essa é a palavra para Satanás como governador desse mundo, debaixo dele, do seu sistema. Agora, quando Cristo reinar, a palavra para ele é cosmos curios, aquele que reina por direito inalienável da justiça, da honra, né? E da equidade, né? Justiça igual para todos. Então, esse texto acerca de escândalos, né? No grego escandalon, né? Que é armadilha, né? Ele já começa com a punição, já começa alertando o mundo sistema que, por causa dos escândalos, né, ai dele. Mas tem 3 ais aqui que estão lá em Apocalipse para o mundo. Para os religiosos, cada demonstração de Jesus tem um ai. Se você olhar no sermão, né, de Jesus Cristo, quando ele fala dos fariseus com os fariseus, ele fala, ai de vós, fariseus, ai de vós, né, que não entram no reino e não deixam entrar, né, que impõem ao povo uma carga pesada e a menor delas vocês querem levar, né? Então, toda aquela falha que era a falta de amor que Jesus condenou, tinha um ai, né? Então, a necessidade de que venham os escândalos também está envolvido nessa divisão, né? Seja ela motivo, geralmente, pela ganância, né? Você vê os ministérios sendo divididos hoje pela ganância, porque um pastor entrou em intriga com o outro sai e leva metade do rebanho, e os motivos são N motivos, né? Mas sempre o vil metal por trás disso. Sempre a ganância pelo ouro, pela prata, né, Arito? E esquece do verdadeiro sentido da obra de Deus, o Evangelho, né, pastor? Que, na verdade, é o amor e salvação às almas, né? Que é esse o grande propósito, a propósito da obra de Deus, né, pastor? E por causa disso, muitos estão se perdendo e não tendo nem a vontade de conhecer o verdadeiro Evangelho por causa desses tipos de testemunho, né, pastor? Exatamente. Aí vai entrar nessa parte final do versículo, aí daquele homem porque veio um escândalo, porque ele armou uma armadilha,
né? O sentido original de escandalon, né? No grego, escândalo, ele faz armadilha para ele mesmo. O pecador, ele fomenta o pecado vem à luz do meio-dia manifestado, né? Um belo dia, ele se encontra com os seus pecados. Há um texto bíblico que fala que o dia que encontrarás com os teus pecados, e então o que será? Eu vi um sermão nesse texto bíblico de um certo pastor aqui da cidade de Ponta Grossa, né? Era um culto de ensino, e ele pregou o dia que encontrares com os teus pecados. O que será? Um tema bastante interessante, que prendeu a audiência pelo tema, né? E esse pastor pregou, exortou, falou, né, acerca do final, né, do dia final, quando você se encontrará com os teus pecados, né? Se você não fizeres a provisão do sangue do Cordeiro, você se encontrará com os teus pecados. Este mesmo pastor, né, virou um tirano pastor, anos e anos, né, se alimentando da gordura das ovelhas, maltratando obreiros, né, e um belo dia a casa dele cai, um belo dia os seus pecados vêm à tona, à luz do meio-dia, como se proclamado nos telhados, né, roubo do erário eclesiástico, adultério, injustiça, desvios dos tesouros da igreja, e o escândalo veio à tona. A armadilha que ele armava caiu sobre ele, mas também ele vai dar conta por aqueles pequeninos irmãos mais fracos na fé, que quando tinham ele como homem de Deus, desistiram da própria jornada cristã por causa disso. Então, o prejuízo de um escândalo e a necessidade de que ele venha está em desmascarar aqueles que pensam que são e não são. Esse pastor pensava em terminar seus dias em grande glória, né, pela sua longa história no ministério, mas terminou na vergonha, no esquecimento, mas mesmo assim houve um encobrimento de pecado. Então, o sistema eclesiástico, a qual eu chamo hoje algumas convenções, eu chamo de sinagoga de Satanás, porque Jesus já chamava esses religiosos de sinagoga de Satanás. O que eu chamo hoje? Porque eles encobrem o pecado, fazem participante do pecado, né? E muitas vezes esses homens que eram líderes respeitados e de repente o pecado deles é revelado, vem o escândalo, eles tentam se eximir, eles não confessam o seu pecado, né? Eles não confessam o seu pecado e eles tentam encobrir. A liderança tentou encobrir, encobriu, e ainda honrou um pastor com, né, a sua aposentadoria vitalícia e vários membros ainda sustentando ao longo da história de um homem que não veio a público pedir perdão, que não se arrependeu, né, publicamente. Então, esta é só um exemplo real que acontece, né, e tem acontecido muito, né? A tentativa de encobrir o pecado e o próprio sistema religioso. Eu digo que muitas convenções hoje são verdadeiras sinagogas de Satanás fomentando o pecado. Virou, assim, muitos ministérios, infelizmente, virou caso de família, de coronel, né? O pai passa para o filho, porque o crescimento, as cifras monetárias que hoje representam esses ministérios, virou cobiça, né? Tem uma convenção no Brasil que ressuscitou um pastor já falecido para votar na presidência da situação, né, no que estava na situação. E assim vai, assim caminha, né, esse sistema, né, debaixo de Satanás com a placa de igreja. Sem dúvida. Só para os meus queridos ouvintes tentar entender, pessoas assim, às vezes, meus queridos, tipo, a pessoa religiosa não se faz a pessoa religiosa ser uma pessoa salva. Às vezes você está com a Bíblia no braço e está frequentando a igreja e você não é salvo. Você é uma pessoa religiosa. Religiosa e salvo tem uma grande diferença. Então, fique claro que, meu querido
querido ouvinte, que a pessoa salva é totalmente diferente de uma pessoa religiosa. É uma pessoa que realmente abriu os olhos para o Evangelho, nasceu de novo, né, porque aceitou Cristo como Salvador de sua vida e faz o possível, porque a gente é pecador, a gente erra, mas faz o possível para ter uma vida santa, santificação na presença de Deus. E em Romanos, pastor 9:33, que nos falou que ia comentar, né, uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, em relação a respeito de Cristo, Jefferson. Perfeito, Ari. Tem o termo escândalo também tem uma referência a Cristo, não de forma negativa, né? Mas ali coloca ele como pedra de tropeço para os judeus, né? E também para todos que nele tropeçarem, né? Então, é importante fazer essa referência, né? Salientando que qualquer escândalo, meu prezado irmão, irmã que está ouvindo, não anula a eficácia do Calvário, não anula a eficácia da palavra de Deus. Nós lemos aqui que é necessário que eles venham. Ai do homem por quem ele vem. Ai do homem que faz esta armadilha para si mesmo e para outros. Mas isto não anula a verdade do Evangelho, que Cristo vai vir, vai levar a sua igreja, que a ira do Cordeiro vai se manifestar em breve, após o arrebatamento da igreja. Isso não anula a mensagem do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Isto não quer dizer que não tenha fiéis na terra, né? O Salmo 101:6 vai dizer: é para os fiéis que eu olharei. Isso também não significa, o que estamos aqui comentando, que não há pastores fiéis. Há um remanescente fiel. Quando Elias pensava, né, Ariel, que ele estava sozinho, Deus fala para ele: eu tenho 7.000 a pão e água, que não se curvaram a Baal. Então Deus vai sempre agir pelo fiel. E como dissemos no início, a igreja verdadeira não é a instituição humana, mas é o corpo místico de Cristo. Daí não vai ter placa, né? Não vai ter placa Assembleia de Deus, não vai ter placa batista tradicional, batista independente, presbiteriana, metodista, não vai ter placa. Vai ser o corpo de Cristo no céu, composto por todos os fiéis. Mas, a respeito de Romanos 9, que vai dizer como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo que nela crer não será confundido. Né? Romanos 9:33 vai falar de Cristo como escândalo, mas para quem? Para os judeus. Paulo também vai dizer lá em Coríntios, capítulo 1, versículo 23, mas pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, né? E vai ter, nesse sentido, aqui vai caber o significado de pedra de tropeço. Por que pedra? Porque Jesus também é simbolizado por uma pedra, né? Ele é a pedra que foi cortada na visão lá de Daniel, no livro de Daniel, que aquele rei Nabucodonosor tem, né? Que uma pedra cai do céu sobre uma estátua e esmiuça, né? Aquela estátua representava os reinos do mundo, né? E a pedra cortada sem auxílio de mãos é Jesus Cristo, que em breve vai abater os reinos deste mundo. Eles serão destruídos, virarão monturo, né? Então, a palavra escândalo em relação a Cristo é pedra de tropeço para os que não creram nele. Agora, em Cristo, Jesus, né, os judeus, o texto bíblico, todos os contextos, vai dizer que eles tropeçaram, mas não para destruição total. Um remanescente será poupado, a qual nesse remanescente Deus vai cumprir todo o seu propósito em Israel. Mas a Bíblia alerta que em relação a Cristo, né, quem vem para Cristo e tropeça nele, ficará em pedaços. E quem esta pedra cair, virará pó. Né? Então, veja a justiça de Deus. Né? Aquele que veio para o Evangelho e, num dado momento, tropeçou em Cristo,
ou seja, achou nele escândalo, né? Achou nele escândalo, ele se fará em pedaços. Agora, quem nunca veio, sempre rejeitou, virará pó. Então, são uma declaração da justiça divina, justiça punitiva, para quem achar Cristo como um escândalo, como uma pedra de tropeço. Então, nesse sentido, a palavra escândalo para Jesus Cristo vai ser uma rocha de escândalo, uma pedra de tropeço. Essa pedra que foi rejeitada, ela se tornou a base do edifício. Nós somos edifícios de Deus. E não há outro fundamento que nós conhecemos ao qual nos construímos esse edifício. Ou seja, a nossa edificação espiritual, a nossa casa espiritual, o nosso desenvolvimento na fé, né? A nossa base é a rocha, que é Cristo Jesus, né? Então, quem traz outro fundamento, seja anátema. Quem traz filosofias deste mundo, seja anátema. Quem troca Cristo pelas doutrinas gregas, seja anátema. Quem troca Cristo por outro fundamento que não seja o evangelho, seja maldito. É o que está escrito, né? Então, a palavra de Deus, nesse sentido de Romanos 9, a respeito de Cristo, ela faz essa descrição, né? Essa descrição do termo em favor de Cristo, no que ele é, então, uma pedra de tropeço para quem não o aceitou, os judeus, Israel, e os que não aceitam Jesus, a ira de Deus sobre eles permanece, por isso essa pedra cairá e fará pó, né? E quem um dia teve e tropeçou nele, está ficando em pedaços, né? Os termos são de destruição mesmo, são de destruição, né? Os termos originais são de destruição no sentido de segunda morte. Qual que é a segunda morte? A morte eterna. Todos morrem, né, por causa de Adão. Mas quem tem o segundo Adão, que é Cristo, daí a grande necessidade do Evangelho de Cristo entrar na minha vida, na tua vida, é que se passarmos para a eternidade tendo o segundo Adão, nós não morremos eternamente. Mas se passarmos para a eternidade sem o segundo Adão, que é Cristo, pereceremos eternamente. As pessoas podem viver sem Cristo, sem dúvida. É uma escolha, é um direito. Mas morrer sem Cristo vai ser muito triste, né? Cristo não é uma opção, né? Ele é a única opção. Sem dúvida. E realçar, né, Pastor Jefferson, que não é algo automático, não, tipo, eu tenho medo, então vou seguir a Cristo. Não é esse o verdadeiro evangelho. O evangelho, ele abre os olhos e a pessoa segue a Cristo porque reconhece o miserável pecador que é, e ele vê que o Filho de Deus, Jesus Cristo, ele o amou e morreu por nós. Então ele vê que realmente Cristo é Salvador da vida dele e ele o ama e o segue. É somente dessa maneira. Não é mesmo, pastor? Sim, sem dúvida. Quando eu me deparo com alguém questionando, né, a sinceridade do que está acontecendo, a falsidade dos líderes e daí questionam você como evangélico, né? Eu falo assim, ó, não se preocupe porque eles receberão, eles já têm, basta o pecador o seu próprio caminho, né? Você vai me perguntar, Deus é um Deus de vingança? Sim, Deus é um Deus vingador, né? Eu posso pedir vingança? Se a justiça estiver do seu lado, você pode pedir vingança. Mas, independente disso, basta o pecador o seu próprio caminho. Então, o crente em Cristo, ele não precisa se preocupar, ele tem até que orar, ele tem que até... E talvez o choro seja uma cura, a única cura. Para muitos, às vezes, de famílias que estão nesse caminho, a lágrima pode ser a única cura, a única chance que eles têm de alguém que clame e chore por eles. E Paulo vai
vai exemplificar isso, né? Que, que Deus tenha misericórdia e que eu chore por vocês, né? Também no Antigo Testamento, Deus vai ter um termo que ele vai, não é nem chorar, terei que gritar por Babel. Deus fala assim acerca de Babilônia, né? Terei que gritar por Babel, ou seja, um clamor muito forte. Não é uma oração comum, não. Essas pessoas estão com a mente cauterizada, né? Esses líderes estão cauterizados. Aqueles que estão de falsidade dentro da igreja, com lascívia, com iniquidades sem fim, e não mudam com a pregação, né? E ainda se acham os justos na terra, é só muita lágrima se eles tiverem o privilégio de ter alguém com lágrimas para interceder por eles. Ainda há uma esperança, é entrar no quarto, né, e chorar a Deus. Isso estou falando dos intercessores que têm familiares que sabem que estão em uma situação de risco eterno, porque, como eu falei, a palavra escândalo traz dentro do seu cerne destruição, destruição final, destruição total, porque você não somente alimenta o pecado, você convive com o pecado, você não se arrepende, né? E há uma cena os irmãos, amigos que assistiram o Poderoso Chefão, filme 3, onde o Michael Corleone está naquela crise, ele quer mudar, né? Quem assistiu o filme vai entender. Ele quer mudar a sua situação, a sua família, com obras de caridade, né? E ele recebe uma condecoração na Igreja Católica Romana com aquilo, né? Em todo aquele conluio, né? De um escândalo incutido. Mas ele está em crise, ele quer mudar a sua história sem arrependimento. E numa dada cena do filme que chamou muita atenção, ele está falando com um padre, um bispo. E o bispo era o melhor bispo do filme ali, o mais honesto. E naquele diálogo, o bispo fala: muitos se confessam comigo. Esta é uma oportunidade. E Michael Corleone diz assim na cena: é inútil, porque eu não me arrependo. Não perca o seu tempo. Eu não me arrependo. Então, muitas pessoas são como Michael Corleone. Estão envolvidas num escândalo que a qualquer momento eclode, mas não querem se arrepender. Não tem um metanoia, mudança de mente, mas acham justas, aceitam ser louvadas pelos homens, né? Aceitam as condecorações. Assim são muitos líderes em nosso meio, pastores que viraram políticos, que pagam matérias, que são aplaudidos quando fazem um bem para si mesmo, né? Então você vê um orgulho, né? Você vê um desejo de estar na mídia, se proclamando justo na terra, e de repente o escândalo, né? Pelos frutos conhecereis, disse Jesus, mostra totalmente o contrário, né, Ariels? Sem dúvida, sem dúvida. Daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre esse assunto. Já tem algumas perguntas aqui que vai falar sobre isso. E Perfeito. fazer duas perguntas aqui em uma, pastor Jefferson. E em tropeço por sua retribuição em relação a Israel e também e para a igreja. Como que seria? Israel, como o texto já tinha falado ali no anterior, e remete agora a Romanos 11, 9, que diz assim, né, a sua mesa se tornará em laço, em armadilha, em tropeço por sua retribuição. Né? Está falando de Israel. E no versículo 11, a pergunta surge: tropeçaram para que caíssem? A resposta vem: de modo algum. Mas pela sua queda veio a salvação dos gentios. Né? Mas assim, Israel viu em Cristo uma pedra de tropeço e tropeçou.
né? Israel esperava um Messias rico em opulência, um libertador político, né? E veio Jesus Cristo em simplicidade, ele não tinha lugar, ele veio com status de animal, ele foi deixado numa manjedoura, assim que deixou o ventre de Maria. O seu berço foi uma manjedoura, né? Não havia lugar para ele, né? E isso para o judeu era inadmissível, a pobreza, né? Mas Jesus se fez pobre, se esvaziou de si mesmo na kenosis, né? Ou seja, o esvaziamento de Deus para poder morrer. É impossível que Deus morra. Ele se fez homem para morrer no teu lugar, no meu lugar, né? Então, para Israel, quando ele surge na plenitude do tempo, sobremodo oportuno em que ele veio, e ele começa a ser um ministério, e começa a arrastar multidões, ele contrasta os religiosos da época. Ele vai contrastar no quê? No amor. No amor, né? Então, ele vai contrastar aquela religiosidade falsa, o fermento dos fariseus, né? Ele falou assim para os seus discípulos: acautelai-vos com 3 fermentos. Fermento vai ser sempre engano. Fermento não tem uma conotação positiva. Ele vai ser sempre inchaço, mentira, né? Heresia, engano. Então ele falou: acautelai-vos com o fermento dos fariseus, falsa religiosidade. Acautelai-vos com o fermento dos saduceus, incredulidade. Os saduceus não criam na ressurreição, o que seria a célula máter do evangelho. Se Cristo não ressuscitou, todos nós estamos perdidos, somos tidos como enganadores, mas de fato ele ressuscitou, está vivo e voltará para buscar a sua igreja e reinar nesse mundo. É outra reprovação. E por fim, o fermento de Herodes, que vai remeter ao mundanismo. Então, dentro desses 3 aspectos do engano, está todos os escândalos também, né? A falsa religiosidade, né? A incredulidade e o mundanismo, né? Porque hoje o mundo entrou na igreja também, né? O mundo entrou, algumas igrejas têm se transformado em verdadeiros parques temáticos, né? Onde se faz de tudo, menos a pregação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, menos a pregação da cruz, né? Menos o poder do evangelho, né? Um encontro de pessoas bem intencionadas, altruístas, né? Como um clube social, muitas delas, mas nada de arrependimento, transformação de vida nem pensar, né? Então, essa é a Laodiceia, né? Mas Israel tropeçou nisso. Só que a queda deles não foi para destruição total. Um remanescente será salvo. E Deus cumprirá o seu propósito em Israel. E agora a queda deles foi a nossa riqueza. A Bíblia vai falar que foi a riqueza. Então, imagine a plenitude deles. O que não será também para nós, né, Arielson? Então, acima de tudo, tem um termo na Bíblia para Israel que é o remanescente. É como se fosse a palavra resto. Haverá um remanescente que vai ser salvo. Paulo vai falar que eles foram endurecidos. Esse termo é muito importante, porque Deus não vai lá no teu coração e endurece. Deus respeita teu livre-arbítrio. Nós não somos robozinhos guiados por um desejo de Deus. Ele colocou em mim e em você o livre-arbítrio, né? Então, o coração sendo endurecido é a manifestação do coração. Por exemplo, lá, Faraó. Endureceu Deus o coração de Faraó. Deus colocou oportunidades, todos aqueles encontros de Moisés com Faraó, que Deus, pela sua onisciência, sabia que ele não ia aceitar. Aí está, endureceu Deus o coração de Faraó. Deus respeitou o livre-arbítrio de Faraó. Em nenhum momento Deus foi lá e dominou a mente de Faraó, até porque ele não dava lugar, e Deus não é como Satanás. Deus não entra batendo um chute na porta e entrando no teu templo. Satanás, sim, se ele
tiver a oportunidade, que o crente dê a brecha, dê a legalidade, porque no crente só há uma opção para ele entrar. Se o crente der a legalidade. Se o crente abrir as portas ao pecado na sua vida, Paulo chegou a entregar muitos assim, seja entregue a Satanás para que o corpo seja esbofeteado, né? Então, esse endurecer foi porque Deus conhecia os corações e Deus colocou o quê? Deus manifestou seu filho diante do seu povo. Interessante, né? Eles aguardavam o Messias veio, manifestou o coração e o coração foi endurecido porque eles olharam para Cristo e não gostaram. Assim, Faraó, nesse exemplo de endurecimento, foi a mesma coisa. Todas aquelas propostas que Deus falava para Moisés e Arão, vai lá e fala assim, deixa meu povo ir. Faraó via ali e manifestou o coração. Manifestou o coração de Faraó. Isso é o endurecer de Deus. Deus colocando situações para que o coração seja manifesto. Então, nós temos que tomar muito cuidado com as circunstâncias da nossa vida, porque Deus está manifestando o nosso coração a todo momento. Sem dúvida, Jefferson. E fica claro, né, que nem você acabou de comentar, a oportunidade teve. Tanto que lá em Apocalipse fala que não vai ter um justo sequer, né, Jefferson? Um justo sequer falar que não sabia, não foi falado e não teve oportunidade, não é mesmo? Verdade. Você também perguntou sobre a igreja, né? Nesse sentido, para a igreja vai ter uma devastação. Deus viu e não viu um justo sequer pelo que seu próprio braço trouxe a salvação, né? Isso está claro, né? E em 1 Pedro 2,7, esse é um texto para a igreja, e diz assim para nós, igreja de Cristo, e assim para vós, igreja de Cristo, os que credes, né? É preciosa, esta pedra é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram foi feita a principal esquina, né? Então, mas para nós é o fundamento perfeito. É onde a nossa fé está alicerçada. Agora, você imagine, Arielson, amados, porventura todos nós conhecemos, seja de família, seja de amigos, seja da igreja, pessoas que tropeçaram em Cristo. Nesse sentido, acharam motivo de escândalo, acharam motivo não vale a pena servir a Deus. Isso é um tropeçar. Elas serão feitas em pedaços, infelizmente. Serão feitas em pedaços. Aqueles que nunca creram, como eu disse, a pedra vai cair sobre eles e virará pó. Aí está um grau de justiça, de juízo, né? Mas a respeito da igreja, né, nós precisamos entender que o único fundamento da nossa fé é Jesus Cristo, né? E nós estamos firmados na rocha que é Cristo. A rocha não é Pedro, nunca foi Pedro. Quando Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Cristo está falando do nome Pedro, Petrus, como um fagulha de um pedregulho. Mas ele está falando sobre a pedra, sobre a rocha, que é ele mesmo. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o crente que tropeça, ele acaba abrindo as portas do inferno para si mesmo, né? Acaba dando legalidade para Satanás, e espíritos imundos começam a ter legalidade para atuar nesses que deixam a pedra que é Cristo, a rocha da sua salvação, e começam a edificar na areia. Vai vir tempestade e vai destruir. Mas o bom edificador, sábio edificador, edifica sobre a rocha. Vindo a tempestade, vindo as tormentas, ele tem como sobreviver, ficar firme, e a sua casa não é destruída, a casa esta espiritual. E é muito sério essa questão do escândalo, porque a pessoa está armando uma armadilha, primeiro para si mesmo se destruir, e ela vai destruir outros também mais fracos, que porventura tem ela como uma referência, e de repente a decepção é tão grande que elas também abandonam a fé vindo do escândalo. Então, para a igreja,
Nós estamos firmados nessa rocha. Nós não tropeçamos nela, mas edificamos nela. Ok. E em Mateus 5,48, pastor, sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que isso significa para nós, pastor Jefferson? Esse, irmãos, é maravilhoso, porque esse é o antídoto. Esse é o antídoto para você não cair em escândalos, para você nunca formar uma armadilha para si mesmo. Eu já ouvi Mateus 5,48, né? O sede perfeitos, eu já ouvi alguns pastores dizer, postar na internet, que não há ninguém perfeito, que não tem como ser perfeito, né? Que a igreja não é perfeita. No sentido de perfeição que eles entendem, realmente ninguém é perfeito. Mas nesse sentido bíblico, eles nunca estudaram, então, para perceber que essa perfeição dentro do contexto, quando vai dizer assim, sede perfeitos como é o vosso Pai que está no céu, parece uma loucura isso, né? Inatingível isso. Como que eu vou ser perfeito como o Pai é? Mas o que o texto está querendo dizer? Deus tem atributos, Arielson e amados, que ele comunicou. Ou seja, os atributos comunicáveis de Deus são todos os atributos que pertencem a Deus, mas podem pertencer a mim. Devem pertencer a mim. Amor, bondade, longanimidade, justiça, né? A veste do cristão. Então, o sede perfeito é o próprio amor de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E onde que vai se manifestar a evidência de alguém que ama a Deus e o próximo como a si mesmo? A Bíblia, pela Bíblia, vai responder. Se alguém não tropeçar em palavras, né? Tal varão é perfeito, poderoso também para refrear todo o corpo. Veja que interessante esse texto de Tiago 3,2. É o antídoto contra o escândalo, contra a armadilha do pecado. Se alguém não tropeça em palavras, tal varão é perfeito, a ponto de refrear todo o corpo. A língua, o menor dos membros do corpo, pode levar o corpo todo para o inferno, diz a palavra de Deus. Então, qual é o homem perfeito diante de Deus? Do ponto de vista de Deus, não estou falando do ponto de vista humano, que não vai ter ninguém perfeito, eu não sou perfeito, mas do ponto de vista de Deus. Aquele que domina a sua língua, a sua palavra. Nós vemos pessoas com uma víbora, como uma víbora em suas palavras, como rapina. Morte e vida estão no poder da língua. Quem saber usar, comerá seus frutos. Então, sede perfeito, sim, Deus está dizendo, tem que ser perfeito. E como que é esse perfeito? Amar o Senhor sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É o princípio da lei e do espírito da profecia, né? E ele vai se evidenciar em quê? Nas tuas palavras. Pelas tuas palavras será justificado ou será condenado, né? Então, o antídoto para o escândalo é essa perfeição em Cristo. E todo homem que Paulo apresenta perfeito, ele apresenta em Cristo. O grande exemplo, né? Perfeito, né? De caráter, né? Mental e moral, né? Aquilo que chegou ao seu fim, né? E Paulo vai ter uma grande dor, né? Ele vai ter uma dor por aqueles em quem Cristo não foi formado. Então, essa é a grande dor. Paulo que sofreu por amor a Cristo, a grande dor espiritual do apóstolo Paulo, como pai na fé de muitos, é que em alguns filhos ele não viu Cristo formado. Isso se transformou numa tragédia, porque ele viu na igreja de Corinto, filho que possuía a mulher do seu pai, né? A prostituição, né? E não há nada nessa sociedade que traga mais escândalo do que a pornografia, né? Tem pessoas que pensam que são cristãos e são pornográficas, Ariel. E a pornografia, ela acaba afetando a mente. Ela traz
perversidade sexual. A ciência, os pesquisadores de todas as universidades têm alertado contra a pornografia, contra a idolatria sexual, porque o ser humano que entra nessa teia de Satanás, ele vai fazer mal para o seu intelecto, né? O hormônio do prazer, a dopamina, ele fica viciado em dopamina e os receptores de dopamina se destroem pelo vício. E daí ele não se satisfaz mais com a própria pornografia, ele precisa sempre de algo novo e ele vai para a perversidade sexual. E dentro disso nós temos visto pastores até, como nessa semana foi preso um, com pornografia infantil. Homens que eram referências com pornografia infantil. E outras coisas mais, né? Pastores pegam com mulheres em motel, né? Como agora recente, também na mídia. Então, além do escândalo financeiro, o maior sinal de destruição de uma sociedade é a sua entrega à imoralidade sexual, à pornografia, né? Então, o juízo de Deus virá sobre os adúlteros, sobre os fornicadores, sobre aqueles que fomentam a lascívia, né? A imoralidade, né? O juízo de Deus não tarda, vem a cavalo. Isso é o que está escrito na Bíblia. No caso, a pergunta que eu ia falar por mão, já baseado nisso, né? Em 1 Coríntios 10, 32, portai-vos de modo que não sejais causa de tropeço nem aos judeus, nem aos gregos, nem igreja de Deus. Né? Baseado nesse versículo, o que não é dar o escândalo é isso, escandalizando o nome de Cristo, né, pastor? Por causa. Aí entra naquela questão que nem o amado irmão comentou, os ai daquele, por causa daquele que as minhas ovelhas se desviaram do caminho, não é mesmo, pastor? Perfeito. Paulo vai dizer novamente, né? Não deis escândalo, né? Não deis escândalo. O que é isso no original grego? É não causar tropeço. Eu sou responsável sim pelo meu irmão. Eu sou responsável. Né? Não adianta se eximir, não. Achar ele. Deus vai cobrar. Se a tua atitude escandaliza o irmão, você muda. Para você pode não ser pecado, né? De repente você toma um bom vinho, mas você recebe um irmão, é pecado tomar vinho? Não, faz bem para a saúde. Mas naquele dia que chega um irmão que acha que você não vai tomar vinho com ele. Só um exemplo simples, né? E eu não estou falando em ser dado ao álcool, mas Paulo recomenda a Timóteo uma porçãozinha de vinho por causa da sua saúde, né? E aqui, bem-aventurado o homem que não se condena nessas coisas que ele faz. Não estou dizendo aquilo que é taxativamente pecado. Mas bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que ele aprova. Claro que o que ele aprova tem que ser algo assim. Por exemplo, eu tomo um vinho em casa, não me condeno, amém, você não vai pagar por isso. Agora, se eu me entregar ao vinho, é claro que eu vou ter as consequências físicas, mentais e espirituais, né? Mas assim, eu não posso causar tropeço. Eu sou responsável pelo irmão mais fraco. Eu não posso levar pecado e propagar pecado para o meu irmão. Eu não posso ser dado ao pecado, fazer a armadilha, como no original escândalo. Eu não posso, né, viver com transgressão. Então, esse não dar escândalos aqui que Paulo fala, portai-vos, é o teu porte, é o teu andar, é o teu modus vivendi. Não deis escândalo, nem a gregos, porque os gregos querem sabedoria. E eu vejo uma gama de cristãos confiando na sabedoria grega, sem eficácia final. Pega toda a filosofia grega, você não vai conseguir eficácia final diante de Deus com ela. Não vai conseguir. Pega Sócrates, Platão, Aristóteles, Sêneca. Paulo condenou os epicureus e os estoicos. Estão sobre condenação. Os gregos uma vez vieram procurar Cristo e Cristo nem os recebeu. Sabe o que eles queriam? Levar ele para Atenas para não ser morto. E ele responde assim, um dos discípulos chegou e Jesus estava no templo e, olha, mestre, tem dois gregos aí que querem vê-lo.
Jesus responde assim: o grão de trigo caindo da terra, se não morrer, não produz fruto, mas morrendo, produz muito fruto. Não entenderam nada. Mas, enfim, ele nem recebeu, porque Jesus conhecia a intenção dos gregos: levar ele para Atenas e tirar ele do caminho pelo qual Deus o enviou. Essa é a filosofia. A filosofia, Deus colocou sobre condenação. E aprove Deus pela loucura da pregação do evangelho anunciar a salvação. Loucura para os gregos. E muitos cristãos têm achado a Bíblia uma loucura e têm caído na pedra de tropeço, que é Cristo, e vão ser feitos em pedaços, infelizmente. Então, esse modus vivendi, portai-vos, é não deis escândalo. Eu vou responder se eu armar uma armadilha para o meu irmão. Se eu trazer escândalo, eu vou responder sobre mim e sobre o meu irmão. Né? Então, os gregos pedem um sinal, os gregos pedem sabedoria, os judeus um sinal, e daí aos judeus Jesus vai falar: nenhum sinal será dado a essa geração adúltera. Uma geração adúltera me pede um sinal. Nenhum sinal será dado a ela, senão o do profeta Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre da terra, ou seja, no inferno. Jesus desceu ao inferno. E sabe o que é o mais terrível? Os religiosos que pedem um sinal só vão acordar no inferno, porque o sinal de Jonas é descer lá no inferno, e Cristo pregou as almas em prisão, não para salvação, mas para dizer: eu sou aquele que vocês não creram. É por isso que vocês estão aqui. Só que a morte não pôde detê-lo. Ao terceiro dia, ele levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens. É isso. Verdade, pastor. Verdade. E para finalizar, pastor, essa live, que foi muito bom, mais um aprendizado, né? E o escândalo de hoje, pastor? Porque se a gente for avaliarmos, existem escândalos, né, na propagação do evangelho, não da maneira correta, né? E também, infelizmente, no que o mundo mostra hoje que quer mostrar que a felicidade está no dinheiro, né? Então, os escândalos hoje na igreja que a gente tem visto a pregação falsa do próprio nome de Cristo e o valor, o poder, o amor ao dinheiro, não é verdade, pastor Jefferson? Hoje, o escândalo de hoje, as atualidades que estamos vivendo, seria hoje isso, não é verdade, pastor Jefferson? É tudo isso que a gente falou e alguma coisa a mais. Aí ficaríamos uma noite inteira se fosse fazer uma lista, mas eu vou ficar com os primeiros, 2 Coríntios 12, 21, que ele vai dizer que quando, Paulo dizendo, né, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe. Veja a demonstração de Paulo, que o meu Deus me humilhe convosco. Paulo está dando o exemplo aqui a ponto de, o que ele vai fazer? Ele vai se humilhar diante de Deus por esses crentes que trazem esse escândalo, né? Eu vou me humilhar convosco e eu chore. Ele vai dizer: e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia, prostituição, desonestidade e prostituição. São 3: imundícia, prostituição e desonestidade. Então, são irmãos. Paulo está falando de irmãos, de congregados, né? Congregados. Né? Então, a única esperança para eles é a humilhação de alguém fiel em pranto, em lágrimas. Então, tudo que nós falamos de roubo do erário eclesiástico, vidas como bom vivants, pastores que querem viver em apartamento de 3 milhões de reais, né? Pastores que querem viver com troca de carro todo ano, né? Com viagem ao exterior, né? Com uma coisa sobremodo pesada para o rebanho, com salários altíssimos, sendo um verdadeiro peso. Nunca trabalharam na vida,
nunca trabalharam na vida e se alimentam da gordura das ovelhas com tirania, né? Eles vivem na imundícia, que é da lascívia, que é impureza sexual, que é adultério, prostituição, né? Já falamos, né? Desonestidade, são desonestos consigo mesmo. 30, 40 anos enganando o povo de Deus. E querem terminar seus dias em glória. Mas vão se arrebentar na rocha que é Cristo. Vão ser feitos em pedaços. Né? Então, hoje, Ari, esses 3 termos são o resumo da ópera do escândalo na igreja do mundo todo. Igreja é instituição humana, porque a mística, o corpo de Cristo, não está em crise e nunca entrará, porque é composta por fiéis. Né? Mas Amém. as palavras imundícia, prostituição e desonestidade resumem os escândalos hoje na igreja brasileira. Verdade, pastor. O que fica de lição aqui e de incentivo para todos nós, né, que os ouvimos, é o que que foi falado aqui em Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não desanime. Nós vamos passar por muitas decepções, lutas, mas não olhe para o homem. O homem é falho. Olhe sempre para Deus e para seu Filho Jesus Cristo, que morreu para nós. Pastor Jefferson, foi uma bênção. Obrigado por mais essa noite. Passou rápido novamente. É muito bom falar das coisas eternas. E saber que em breve estaremos lá, né, pastor? Juntamente com o nosso Pai Celestial. Verdade. Eu digo sempre, tudo isso que falamos sobre escândalo não anula a eficácia do Evangelho, nem o sacrifício de Cristo. E nós temos que ter vida com Deus, com a palavra. Deus te abençoe, Eri, e a todos os irmãos. Também queremos agradecer, né, as pessoas que entraram, que viram essa live ao vivo, querendo relembrar, né, que mais tarde essa live vai estar disponível no Instagram e que nós temos uma página, né, no Instagram que é Duologos, né? Em breve essas lives serão feitas por lá. Por enquanto está sendo feita nessa página. Estejam seguindo, curtindo. Também estejam curtindo e seguindo o canal no YouTube Jefferson Renato Ribeiro. Esteja ativando o sininho lá, curtindo, que vocês ajudam. Que essa mensagem vai adiante para aquelas pessoas que necessitam e precisam ouvir a palavra de Deus. Meus queridos, foi um prazer. Boa noite para todos. Estejam firmes na rocha que é Cristo. E até em breve. Grande abraço, pastor Jefferson. Fica Deus com Deus aí. A todos em nome de Jesus. Um abração, Ariel. Abração.